bom dia. Assim é bom, hein? Eu ia num protocolo, um bom dia tem que ser mais forte, então, né? Vou começar de novo. Meus caros amigos, bom dia. Agora eu começo animado, então. Mas nós estamos num momento importante. Estamos chegando nos primeiros 100 dias do governo Jair Bolsonaro. Iniciando esse encontro, eu gostaria de primeiro agradecer a presença do governador João Dória, presença do prefeito Bruno Covas, presença do presidente da Caixa Econômica Federal. Aliás, Caixa Econômica Federal é um orgulho, é o maior banco do Hemisfério Sul, que hoje está sob a gestão tão competente do Pedro Guimarães, e a presença do Rubens Menin, conselheiro da Brainc e presidente do conselho do Grupo MRV. É desses tempos tidos como os mais promissores para os novos governos que queremos tratar com um grupo tão ilustre de convidados, a quem também agradeço a presença. São tempos complexos, é claro. A economia ainda não reagiu. Entre os maiores obstáculos, nenhum tem as dimensões da reforma previdenciária, cujo projeto foi enviado ao Congresso Nacional. Estamos entre os segmentos privados mais empenhados e que mais acreditam na primazia da reforma da Previdência como instrumento central, não apenas do combate do déficit público, mas da ordem social e da construção de uma sociedade mais justa. Em seus grandes objetivos, a reforma proposta pelo governo merece todo o apoio. Os gastos com a Previdência cresceram 6,2% reais ao ano em 20 anos, até 2017, enquanto a arrecadação líquida do governo aumentou apenas 3,5%. O déficit total dos regimes previdenciários do setor privado e do setor público superam 4% do produto interno bruto e tende a crescer com o envelhecimento da população. Os quase 21 milhões de pessoas com mais de 65 anos hoje serão 58 milhões em 2060, saltando de 10% para 25% da população brasileira. E o Brasil já gasta hoje com a Previdência mais do que países em desenvolvimento como México e Turquia. E tanto quanto países ricos com população mais velha, como a Alemanha, com 25% de idosos, e o Japão, com 30% de maiores de 60 anos. Aqui vem um dado interessante. Se o valor do déficit previdenciário total de 279 bilhões de reais em 2018 fosse aplicado em habitação, o déficit público de o déficit total de 7,7 milhões de moradia seria eliminado no prazo de 9 meses, menos de um ano, gerando 2,4 trilhões em produção e pagos 561 bilhões de reais em tributos. A reforma é, pois, muito bem-vinda. O alívio econômico estimado em mais de 1 trilhão numa década abrirá espaço para reduzir o desemprego de 12 milhões hoje para 8 milhões em 2023. E responderá por elevação substancial do investimento. A dívida pública, em vez de subir, começará a ser reduzida como proporção do PIB na primeira metade da próxima década. Sem reforma, haverá pressão para alta de juros que poderão superar 18% ao ano em 2023, segundo o Ministério da Economia. Dos gastos do governo federal, 54% são com os regimes previdenciários. 5 vezes mais do que com a saúde e 6 vezes mais do que com a educação. A Associação de Incorporadores, a nossa Brainc, está passando um abaixo-assinado, onde já temos, senhores,
32 entidades signatárias, que representam nada menos do que 10% do PIB brasileiro. E esperamos também contar com a participação de todos os senhores aqui presentes neste documento de apoio à reforma previdenciária, que é o passo inicial, decisivo, para que o país entre nos eixos. O segmento imobiliário é, sem dúvida, um grande contribuinte da prosperidade nacional. Um dado importante, temos um estudo da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que a atividade imobiliária tem potencial de empregar 7,5 milhões de trabalhadores. Estamos convencidos que nos próximos anos a incorporação retomará sua força num cenário consolidado com as principais variáveis macroeconômicas ajustadas, inflação próxima do centro do regime de metas, juros básicos reais entre os menores da história brasileira e retomada do investimento em infraestrutura graças à abertura da economia. Foram promissores os leilões recentes de aeroportos, terminais portuários e ferrovias, os primeiros do novo governo, registrando-se ágios de até 1000%. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que estão decididos a participar do novo ciclo produtivo que se abre. A participação de todos nós em conjunto, traremos uma participação decisiva para que o Brasil volte ao rumo. Eu gostaria de imensamente agradecer a presença de todos. O meu discurso, eu realmente foquei no que é mais importante para o Brasil hoje, a reforma da Previdência. Esse é o nosso grande objetivo para que a gente possa iniciar a construção daquele país do futuro que nós sempre sonhamos em ter. Obrigado a todos, bom trabalho e boa manhã. Bom dia a todos. Cumprimento especial aos nossos amigos aqui, governador João Dória, prefeito Bruno Covas, prefeito da Caixa, grande parceira da indústria, Pedro Guimarães, e nosso presidente da Abrainc, Luiz França. Bom, pessoal, antes de falar a minha mensagem, eu queria deixar um complemento àquilo que o França falou. O Brasil está num momento muito importante. Aqui eu digo que é um ponto de inflexão. Ou nós pegamos o caminho do crescimento ou adeus. E para a gente pegar esse caminho do crescimento, tem um ponto que nós não podemos mais deixar passar, que é a reforma da Previdência. Todo mundo nessa sala sabe que sem ela a coisa não vai funcionar. Mas nós estamos muito acomodados. A elite brasileira é muito acomodada. Então, acho que daqui para frente, cada um de nós tem que botar a reforma da Previdência debaixo do braço e ser aí um porta-voz da reforma da Previdência. Bom, as formas são a unanimidade da reforma. Bom, então, complementando, o França vai lançar aqui hoje um manifesto apoiado por diversas ações, que vai ser um apoio incondicional do setor reforma da Previdência. Muito bem, pessoal. O Brasil, como eu digo, é um país felizardo. Quisera, como citado aqui, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra terem 35 milhões de famílias a serem formadas nos próximos 20 anos. Todos eles queriam isso, nós temos. Isso é nosso, ninguém toma. E o que significa 35 milhões de famílias a serem formadas nos próximos 20 anos? Casa própria. Isso é uma geração de riqueza fantástica. A China cresceu, aquele PIB, quase a metade do crescimento do PIB da China, ou seja, 4% ao ano, vinha da indústria da construção. A indústria nacional, as empresas brasileiras têm competência, geradora de emprego, geradora de desenvolvimento social. Eu digo que a casa própria gera desenvolvimento social e econômico. Então, nós temos o que tem de melhor. Evoluímos muito, mas ainda temos alguma coisa a ser feita. E nós estamos falando aqui de 100 anos do governo, 100 dias do governo Bolsonaro, que já deixou claro, está aqui o nosso presidente Pedro Guimarães, que a casa própria é de interesse do governo. É um dos pilares de desenvolvimento, e não poderia ser de forma diferente. Quer dizer, é um setor que é altamente sustentável e que é uma das molas mestras do desenvolvimento econômico. Então, a gente tem certeza
que muito já foi feito, mas tem muito ainda para ser feito. Nós não podemos cruzar os braços. E esse setor que está aqui unido, em prol do nosso segmento, da construção civil, vai lutar muito por isso, dentro das boas práticas republicanas, que é o que tem marcado este governo, e é assim que a gente quer. Da forma que é feito no município de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo e no governo federal. É o que a população quer, é o que as empresas querem, é fazer tudo dentro do espírito republicano, e assim será feito. Então, eu sou muito otimista, viu, gente? Eu acho que daqui para frente, o nosso futuro, desse setor, vai ser um futuro grandioso e precisa da colaboração de todos nós. Então, é isso aí. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao governador João Dória, ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ao presidente da Brainc, Luiz França, ao presidente do Conselho da MRV, Rubens Manin, o secretário de Desenvolvimento do Ministério da Economia, Caio Megali, o secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, o presidente da Secov, Basílio Jafé, todos os presidentes, diretores de todas as empresas envolvidas no segmento imobiliário, o vice-presidente da Caixa e toda a equipe, Jair Moll, e reforçar o seguinte: tem 3 coisas muito importantes para falar. Primeiro, a Caixa é o maior banco do Hemisfério Sul, 3º maior banco do mundo por pontos de venda, 5º maior banco do mundo por número de clientes, são 100 milhões de clientes, 26 mil pontos de venda. Nosso objetivo é ultrapassar os 30 mil pontos de venda em 2 anos, e nós vamos fazer algo que é novo para a Caixa, que é utilizar os 8.500 correspondentes bancários exclusivos e as mais de 13 mil lotéricas para fazer algo muito mais forte na questão da construção, uma venda mais intensa, porque a maior parte deles não vende, não faz o cross-selling que nós queremos. Então, a gente já passou nos primeiros 2 meses desse ano o maior volume de empréstimos para a parte de uma classe média dos últimos 5 anos. Nós não temos mais restrição de capital, nós não temos restrição de funding. Então, o primeiro ponto é: a Caixa sabe do papel decisivo que tem na habitação, tem mais de R$1 trilhão de crédito imobiliário e vai crescer mais do que nunca. Então, isso é um dado da questão. Segundo ponto, na questão do Minha Casa Minha Vida, nós entendemos que é uma discussão de Estado. A Caixa, como todos vocês sabem, é o banco que faz a gestão. No faixa 1, a gente não tem a gestão do funding, e no faixa 1,5, 2 e 3, nós precisamos dos 10% da OGU. Então, é uma conversa constante com o ministro da Economia, Paulo Guedes, meu chefe, com os outros ministros. Semana passada teve uma reunião e eu participei do presidente dos 22 ministros, onde eu conversei e expus a dinâmica da Caixa. Nós publicamos o balanço na sexta-feira. Houve uma provisão e, efetivamente, 2,8 bilhões. A gente tem 70 mil imóveis retomados. Então, ontem a gente estava com o governador, uma conversa muito boa de 1h30, vários projetos já foram definidos. Então, certamente contem com a Caixa, mas é importante, na minha visão, uma discussão do setor, porque existem questões relativas ao Minha Casa Minha Vida, pequenos ajustes. Eu não vejo nenhum ajuste grande. A gente tem um programa chamado Caixa Mais Brasil, a gente já visitou 8 estados, com exceção de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Piauí, Paraná, Pernambuco, e esse fim de semana a gente vai estar em São Paulo, em São José dos Campos. E o que a gente vê é o seguinte: a Caixa é fundamental por causa dessa capilaridade. E tem estados e municípios que são muito, muito, muito carentes. Não tem como você não ter essa presença do governo. Então, essa é uma discussão. A gente está aqui, quer conversar mais com vocês. E o terceiro ponto é uma questão um pouco diferente. O meu histórico é o mercado de capitais. A gente já fez uma oferta de 2,5 bilhões de IRB. Nós faremos pelo menos 100 bilhões de reais de oferta nos próximos 18 meses. E o nosso objetivo é levar uma securitização da carteira de crédito imobiliário, que pode fazer com que o volume de oferta de crédito imobiliário por ano dobre. Como é que a gente faz isso? Se a gente tem 450, 500 bilhões de reais de carteira de crédito, dado o nosso limite de funding, a gente empresta 60, 70 bi. Se você conseguir securitizar 50 bilhões por ano, você dobra. Esse
é um dos motores do crescimento dos Estados Unidos e da Europa. Nos bancos internacionais, qual é o maior segmento de crédito? Imobiliário. Você tem o cliente com 30 anos de relação. Então, a Caixa vai continuar, só que a gente quer levar essa securitização. Existe um interesse brutal dos investidores estrangeiros, existe um interesse brutal dos interesses dos investidores brasileiros. Os fundos, por exemplo, imobiliários, subiram 60% desde a eleição do presidente Bolsonaro até hoje. Então, é claro que todo o mercado quer esse tipo de investimento. Então, eu quero reforçar que nós temos uma agenda muito positiva, eu fico muito feliz dessa aprovação da reforma da Previdência. 2 semanas e meia eu estive em Nova York, o carnaval foi a trabalho lá, de segunda a sexta, e eu nunca vi, em 22 anos de mercado, algo parecido. Se nós aprovarmos a reforma da Previdência, é um Brasil que a minha geração nunca viu. Acho que talvez só na década de 60 você teve um nível de investimento parecido. E nós temos interesse fortíssimo de investidores internacionais para entrar e financiar os imóveis devolvidos, para financiar parte da carteira recorrente, para financiar fundos imobiliários. Nós vamos fazer de todas as agências próprias, de todos os imóveis. Basicamente, CRI, LIG, Imagina, LCI, qualquer produto que nós lancemos tem a demanda dos investidores brasileiros, mas tem uma demanda transformacional dos investidores estrangeiros. E participei, quando ainda era banco de investimento, do IPO da MRV, diretamente. Lembro, há mais de 10 anos atrás, quando você tinha Mapa 4, quando não existia nenhum tipo, há 10 anos o mercado de capitais ignorava esse segmento de construtoras. 10 anos depois, você tem uma transformação. Então, minha mensagem final é, a gente está junto, nós efetivamente somos parceiros, seja como membro do governo, não falo pelo governo, mas ou presidente da Caixa, e eu não tenho dúvida nenhuma que com a reforma da Previdência, alguns meses, nós teremos uma revolução no Brasil. Contem com a Caixa e, mais importante, a gente quer conversar, a gente vai melhorar. Eu, nesses 3 meses, passei a entender bem mais dessa dinâmica, nós passamos a ter conversas enormes, o Rubens mesmo já organizou na Abrainc, praticamente toda semana, a conversa com o time nosso, eu já tive pelo menos 3 vezes. Então, por favor, estejam abertos, nós queremos ouvir, nós queremos as sugestões, porque nós entendemos o momento delicado de financiamento que vocês passam. Por último, como nós centralizamos em Brasília toda a discussão de crédito, nós vamos oferecer também um financiamento de capital de giro. Nós não vamos deixar apenas a dependência das empresas com financiamento, seja da AGU, seja do FGTS, porque nós pensamos que não é justo, por uma questão diversa. E nós sabemos muito bem que, se você atrasa 1, 2, 3 meses, você quebra as pernas de qualquer empresa. Então, nosso objetivo final é, além do financiamento da AGU/FGTS, a gente, como banco, como maior banco, vai passar a financiar capital de giro, obviamente, no limite do cálculo matemático, etc. Então, muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar com todos vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Me permitam saudar a todas as autoridades, em nome do governador João Dória. Eu queria aqui me somar, meu querido Luiz França, dizer que a Prefeitura de São Paulo também apoia a reforma da Previdência, até porque nós, no ano passado, já fizemos a nossa lição de casa, aprovando a reforma da Previdência aqui no município de São Paulo, projeto que havia sido enviado pelo então prefeito João Dória e que no ano passado a Câmara Municipal deliberou e aprovou. Para vocês terem uma ideia, o déficit da Previdência Municipal aqui na cidade de São Paulo, que no ano passado chegou a 5,4 bilhões de reais, nesse ano iria para 6,1 bilhões de reais. Imaginem o que é 6 bilhões de reais podendo investir na cidade de São Paulo e que hoje a gente utiliza para pagar o rombo da Previdência Municipal. Aliás, quando a gente soma o rombo da Previdência Municipal
com a contribuição patronal, que é outro recurso que sai dos impostos que a população paga, a gente chega à quantia de 90% da arrecadação de IPTU na cidade de São Paulo vai para a Previdência Municipal. Enfrentamos greve, enfrentamos greve dos servidores municipais por conta disso, mas resistimos à pressão corporativista e mantivemos a aprovação da reforma, até porque a gente sabe que governar é como cuidar do filho adolescente. A gente tem que falar para ele o que ele tem que ouvir, não o que ele quer ouvir. Porque se a gente fala só o que ele quer ouvir, a gente acaba estragando ele, e é assim que fazem os governos populistas. Aproveitar a oportunidade e também mencionar um pouco sobre as ações da Prefeitura na área da habitação. Nesses 4 anos que se iniciaram em janeiro de 2017 com o prefeito João Dória, nós vamos entregar 25 mil unidades habitacionais construídas pela Prefeitura, o dobro da gestão passada, de 2013 a 2016, além de termos lançado a primeira PPP municipal da habitação, cujo primeiro lote conseguiu 13 mil unidades habitacionais que serão construídas através desse regime, e o segundo lote, que deve ser lançado ainda na nossa gestão, estamos terminando a definição do Fundo Garantidor, deve construir mais 11 mil unidades habitacionais. Então, isso aí já são mais 24 mil, que, se somadas às outras 25, significam 49 mil unidades habitacionais viabilizadas na nossa gestão. Além disso, estamos tentando mudar a legislação para poder facilitar o investimento e a construção na cidade de São Paulo. Uma das primeiras discussões é a revisão do zoneamento na cidade de São Paulo. Havia uma premência para que isso fosse enviado à Câmara Municipal, por conta do artigo 174. Entretanto, nós conseguimos, na Secretaria de Licenciamento, terminar a análise de todos os projetos que foram apresentados utilizando essa brecha da legislação, e a gente deve enviar, no próximo mês, essa revisão para a Câmara Municipal, podendo resolver questões que afligem o setor, como a revisão do quadro 14, que trata da outorga, do valor da outorga aqui na cidade de São Paulo, como a revisão da discussão do gabarito aqui na cidade, e também a cota de vaga nos corredores para poder permitir maior criatividade nas construções. Além disso, a gente deve editar um decreto aqui no município para poder resolver a questão de interpretação de vários dos dispositivos que estão na lei de zoneamento, que criam uma dificuldade muito grande de interpretação. É uma loteria. Dependendo do técnico que pega o processo, ele tem entendimento, dependendo do técnico, ele tem outro entendimento. Então, estamos terminando a redação de um projeto para que a gente possa ter um decreto para que a gente possa ter entendimento uniformizado, garantindo mais segurança jurídica aos investidores aqui na Prefeitura de São Paulo. Já se encontra na Câmara Municipal o projeto que trata da Operação Urbana Água Branca, da revisão, o projeto que trata da Operação Urbana Jurubatuba, o projeto que trata da Operação Urbana Tamanduateí e o projeto que trata da intervenção no viário da Operação Urbana Água Espraiada. Devemos enviar ainda nesse primeiro semestre de 2019 o projeto de lei que trata do Pio Leopoldina e no segundo semestre desse ano o projeto de lei que trata do Pio Centro, da Operação Urbana Arco Pinheiros e da primeira parte da Operação Urbana Arco Tietê. Além disso, uma outra questão que aflige muito o setor é o licenciamento aqui na cidade de São Paulo. A burocracia, ela é irmã siamesa da corrupção, porque é a criação de dificuldade que permite a venda de facilidade por parte da administração pública. Então, poder agilizar é algo que garante mais investimentos e diminui a corrupção aqui na cidade de São Paulo. No ano passado, o então prefeito João Dória lançou o programa Prova Rápido, tendo como meta ter, no máximo, 130 dias para poder licenciar um empreendimento através da Prova Rápido. Nós já licenciamos 30 empreendimentos, outros 34 estão em análise, e o tempo médio é de 66 dias, metade do prazo máximo estipulado pelo decreto
que criou o programa. Aliás, o tempo médio de aprovação de um empreendimento aqui na cidade de São Paulo, quando nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2017, era de quase 18 meses. Hoje, o prazo médio é de 11 meses e vamos chegar até o fim do ano que vem com um prazo médio de 7 meses, diminuindo em mais pela metade o prazo quando nós chegamos à prefeitura no ano passado. E já enviamos também para a Câmara Municipal o projeto de lei da anistia, que a gente deve regularizar 150 mil imóveis aqui na cidade de São Paulo, por conta desse projeto que era esperado há muito tempo, não só pelo setor, mas por toda a sociedade aqui na cidade de São Paulo. E, é claro, além de possibilitar os investimentos, a gente cuida do que é o mais essencial, do que é o mais importante, o papel da prefeitura, que é o cuidar do nosso RH, que é o cuidar das nossas pessoas, da nossa gente. Já foram mais de 1.300.000 trabalhadores atendidos, dos quais 1.200.000 foram encaminhados às vagas abertas no mercado de trabalho e quase 100.000 passando por cursos de capacitação para aproveitar estas oportunidades que o mercado traz. Enfim, a prefeitura fazendo a sua parte e esperando que, em breve, o governo federal possa aprovar a reforma da Previdência e que o país volte a crescer. Ninguém espera mais esse crescimento do que os prefeitos, porque quem paga a conta da exclusão são os municípios. São os municípios que têm hoje seu custeio explodido por conta desses vários anos que a gente vem enfrentando de falta de crescimento. Isso significa mais custeio na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Então, nada mais esperado pelos municípios do que esse crescimento econômico, eu tenho certeza vai se dar a partir da reforma da Previdência. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Rubens, Bruno, Luiz França, Pedro, senhoras e senhores aqui presentes. Fico muito feliz, primeiro, de ouvir um discurso do presidente da Abrainc com tamanha incidência, veemência e posicionamento desse setor, não para fazer a defesa daquilo que é legítimo a ele, mas para fazer a defesa do Brasil. Luiz França, você está de parabéns e o setor também, porque você só faz esse discurso porque tem o apoio e o suporte daqueles que a entidade que você preside representa exatamente esse sentimento. Esta é a posição correta de quem quer cidadania. Aliás, o discurso do Luiz França foi corroborado pelas intervenções do Rubens, a intervenção do Pedro e essa intervenção pragmática do Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo. Eu quero ir além, quero convidar todos que estão aqui, que representam as entidades, que foram, aliás, elencadas aqui, quase 20 entidades que participam, apoiam. Quantas? 32 entidades. Que este mesmo posicionamento que o Luiz França aqui colocou, seja defendido também por essas entidades. O maior pecado que a sociedade civil organizada, que quer o bem do Brasil, pode ter diante do momento atual, é a omissão. É a covardia de não ter atitude alguma, de ficar esperando as coisas acontecerem ou ficar apenas na torcida. Essa é a atitude dos fracos. Os fortes agem como você, Luiz França. Vêm aqui à tribuna, fazem a defesa e praticam a ação direta através de movimentos que vão levar ao Congresso Nacional, a deputadas, deputados, senadores e senadoras, a voz da sociedade civil. Quero, portanto, convidar essas outras 32 entidades a fazerem o mesmo. Publiquem os seus movimentos, as assinaturas, utilizem as redes sociais, utilizem o contato pessoal no Congresso Nacional, como vocês já fizeram no passado, organizem grupos para visitar deputados, parlamentares, senadores de todos os partidos, principalmente aqueles que estão reticentes ou com visões ainda não determinadas a apoiar a reforma da Previdência. Todos que colocaram, os 4 que me antecederam aqui, colocaram acertadamente que a reforma da Previdência é a inflexão que muda o Brasil, e muda para valer. Assim como, se ela não for realizada, se ela não for votada favoravelmente, nós estaremos caminhando para o caos.
E esta não é uma observação pessimista, é uma realidade. Entre o caos e a busca da felicidade dos brasileiros, dos milhões de brasileiros, sem viés partidário, sem viés ideológico, esse é o caminho e essa é a nossa obrigação dos brasileiros de bem. Mobilizem-se, não silenciem, até porque o silêncio será ocupado. Não há vácuo na política, não existe isso. Bruno Covas sabe bem disso, desde o tempo do seu avô. Se nós não ocuparmos esse espaço, partidos de esquerda e outros que não querem a reforma da Previdência, pois ela fortalece o Brasil que dá certo, fortalece um programa liberal de governo, fortalece o atual governo, ocuparão esse espaço. Antes que isso aconteça, nós temos que fazer isso. Escrevam artigos para jornais, revistas, sites. Mobilizem, usem o telefone, usem o contato pessoal, usem as suas redes, façam postagens, participem de encontro, sejam incisivos, defendam o Brasil e defendam, sobretudo, seus filhos, seus netos, as próximas gerações. Tenham coragem de fazer isso. R$ 1 trilhão é a economia que a reforma da Previdência vai proporcionar ao Brasil nos próximos 10 anos. E além da economia e do reposicionamento fiscal, traz, como foi dito aqui pelo Pedro Guimarães, abrem-se as comportas de investimentos internacionais. Em larga escala, o Brasil pode ser a bola da vez no plano mundial, se fizer a reforma da Previdência e, com isso, conquistar credibilidade internacional de investidores e segurança jurídica também. E aqui, não importa se você gosta ou não gosta do presidente Bolsonaro, mas certamente você gosta do Brasil, senão você não viveria aqui. E este é o sentimento que faz com que o nosso partido, o PSDB, meu e do Bruno, tenham apoio a este governo, sem alinhamento, sem trocas, sem vantagens, não é preciso. O que nós desejamos é que as coisas certas sejam feitas. E tudo aquilo que de bom for proposto, onde se inclui, se destaca a reforma da Previdência, nós vamos apoiar, nós vamos votar, nós vamos nos mobilizar. Mas não basta a área política sem a participação da sociedade civil. Se tivermos a reforma da Previdência votada e aprovada até julho deste ano, e essa é a expectativa, claro, com um certo otimismo, mas se ela ficar para o segundo semestre, aí nós estaremos correndo o risco de não aprovar a reforma da Previdência. Mas ao fazê-lo, Rubens Menin, até o mês de julho, já em agosto, nós vamos começar a sentir o sabor da entrada de capital e de novos investimentos em todos os setores da economia brasileira, especialmente na construção civil, na totalidade capilar deste setor. Desde dos programas de habitação popular, passando pelas obras de programas de privatização, onde o governo do Estado de São Paulo se destaca no país com 221 projetos de desestatização e que serão cumpridos, assim como o Bruno vem com muita determinação, cumprindo um inédito programa de desestatização do município de São Paulo. Primeira cidade do país a adotar um programa de desestatização e que o Bruno corajosamente vem levando adiante como meu sucessor à frente da maior cidade do país. Aí teremos investidores internacionais debruçados sobre o Brasil e com as suas comportas abertas com novos investimentos. E o que isso vai traduzir? Emprego, geração de renda, prosperidade, crescimento e orgulho para o Brasil. Portanto, amigas e amigos que aqui estão neste evento da Abrainc, a partir de agora, sigam o conselho do presidente da Abrainc, se mobilizem, não percam tempo, deixem o silêncio de lado e ativem as suas redes, os seus contatos, cobrem os parlamentares, isso é legítimo, isso é direito, isso faz parte da democracia, para que votem favoravelmente a reforma da Previdência a partir de agora. E imponham uma única bandeira, a bandeira brasileira. Essa é mais importante do que qualquer bandeira partidária, ideológica e mesmo setorial. Porque ao fazer esta defesa, todos nós estaremos defendendo
o Brasil. E o Brasil vai dar certo com a reforma da Previdência. Muito obrigado. Um bom evento a todos. Obrigado. Bom dia.